Acelerando, acelerando, vamos falar de Fórmula 1 por aqui. Não deu para Red Bull, não deu para o holandês Max Verstappen, não deu, este é o termo, não deu. Eles esticaram a corda, esticaram a corda, uma parada só na Espanha, não funcionou. A ideia pode até ter sido boa, mas seria melhor ter mantido a estratégia conservadora de duas paradas para Max Verstappen pelo menos tentar manter a posição de pista e segurar o Hamilton com os dois tendo os mesmos pneus ou condições iguais de pneus, como estava acontecendo na primeira parte da corrida. Eu entendo que essa prova foi vencida pelo carro e pelo conjunto da Mercedes. O Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, vencido por Lewis Hamilton, terceira etapa do Mundial, que foi mais uma vez vencida pela Mercedes, e assim a gente chega numa situação em que a Mercedes começa a abrir distância da Red Bull e, mais do que isso, em que o carro da Mercedes começa a dar sinais que é mais forte, que é melhor que o carro da Red Bull. Depois das duas primeiras provas no ano, quando tinha ficado claro até ali que o carro da Red Bull ainda era melhor que o carro da Mercedes, no GP de Portugal já veio o primeiro sinal e agora no GP da Espanha eu diria o sinal definitivo. Numa pista que costuma desmascarar todas aquelas estratégias que normalmente alguns carros apresentam em determinadas pistas uma performance melhor do que em outras pistas. Na Espanha isso não existe. Na Espanha, por ser um circuito onde tem todo tipo de curva, curvas de alta, curvas de média, curvas de baixa, e por ter uma reta longa, enfim, um circuito que oferece sempre um número enorme de dados para as equipes, fica muito claro que nós temos hoje um carro superior, e esse carro superior é o da Mercedes em relação à Red Bull, simples assim, né? Veja que no treino as duas Mercedes já andaram lá em cima e o Verstappen, com muito esforço, conseguiu largar na segunda colocação, mas na corrida o ritmo da Mercedes foi superior ao da Red Bull a prova inteira. E o Hamilton é o Hamilton, né? Aí a gente tem que também dizer que o Hamilton é genial, ele se aproxima do Verstappen e coloca a pressão no piloto holandês. Mesmo assim, houve um erro de estratégia na primeira parte da prova da Mercedes, né? Porque a Red Bull chama o Verstappen para o boxe e o Hamilton tinha que ter sido chamado imediatamente. Ele fica na pista, não sei se tentando ainda ganhar alguns segundos em relação ao Verstappen para aí sim parar no boxe e voltar na primeira colocação. Não funciona a estratégia, o Hamilton volta 5 segundos atrás do Verstappen, tira rapidamente a diferença, volta a ficar próximo do Verstappen, mas isso porque na largada o Verstappen ultrapassou o Hamilton, né? O Verstappen de novo jogou duro na largada, no limite da regra, mais duro, e ultrapassou o Hamilton. Mas na segunda parada a Mercedes antecipa, né? Chama o Hamilton antes, e o que a Red Bull deveria ter feito era evidentemente chamar ao mesmo tempo o Verstappen, ou na volta seguinte, né, como a gente costuma ver nesses casos, para tentar manter a posição de pista. A Red Bull arriscou, preferiu fazer uma estratégia de uma parada só, que quase nunca funciona na Espanha, mas enfim, como tinha uma diferença muito grande com relação ao Hamilton, eles imaginavam que o Hamilton não chegaria, mas chegou. E olha que a Mercedes errou de novo, né, porque o Bottas estava na pista, na frente do Hamilton, e estava na cara que ele precisaria fazer uma nova parada. E a Mercedes segurou o Bottas na pista, pediu para ele abrir passagem para o Hamilton, ele não abriu fácil, né? Não abriu fácil, deu trabalho, atrapalhou o Hamilton, Bottas atrapalhou o Hamilton hoje, e mesmo assim
o Hamilton, ele com pneu novo, andando com pista livre, porque a grande diferença era a pista livre, né, a pista limpa. Quando o Hamilton teve a pista limpa com pneus novos, ele pôde se aproximar do Verstappen, ele pôde tirar muita diferença, né, 1,5 segundos por volta de média, para conseguir a ultrapassagem no final. E nem foi tão no final assim, né? Faltando 7 voltas, o Hamilton colou e passou o Max Verstappen com pneus mais novos. E aí a Red Bull chamou o Verstappen para o box só para ele fazer a melhor volta. Mas aí, amigo, já era tarde demais. A Inês já era morta. Infelizmente para os torcedores da Red Bull e de Max Verstappen, a Mercedes ganhou mais uma. O carro da Mercedes, repito, foi muito superior ao carro da Red Bull nessa pista, então acabou um pouco aquela ilusão que a gente teve no início da temporada com o predomínio da Red Bull no GP do Bahrein, numa pista em que o retrato é mais real, ficou claro que o carro da Mercedes é melhor. E aí na estratégia a Red Bull bobeou. Provavelmente o Hamilton passaria a Red Bull com as mesmas condições de pneus, porque seriam ainda mais 30 voltas, né, até parar no box. E, enfim, a Red Bull dificilmente seguraria a Mercedes, mas seria uma estratégia melhor, sim, da equipe austríaca. Fim da prova com Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, e ainda fez a melhor volta, então diminuiu o prejuízo. Agora a Red Bull vai ter que trabalhar de novo para voltar a competir de igual para igual com a Mercedes. O Bottas em terceiro e o Leclerc em quarto. Que corrida do Leclerc, hein? Boa, Leclerc, parabéns, garoto! Largou em quarto e ainda pulou para terceiro na largada. Também a Ferrari deu uma bobeira ali na primeira parte da prova. A Ferrari fez igualzinho a Mercedes fez com o Hamilton, né? Segurou o Leclerc na pista, não adiantou nada, ele voltou já bem atrás do Bottas e não pôde competir com o piloto finlandês. Aí a estratégia era fazer uma parada só, mas também no final, com pneus novos, o Bottas engoliu o Leclerc. Mas o quarto lugar para a Ferrari é uma baita posição, na frente do Sérgio Pérez, inclusive, quinto colocado com a Red Bull, sexto Daniel Ricciardo da McLaren, sétimo Carlos Sainz da Ferrari, né? Mais um piloto da Ferrari. Foi uma boa corrida para a Ferrari neste final de semana. E em oitavo lugar o Lando Norris com a McLaren, em nono o Esteban Ocon com a Alpine Renault e na 10ª colocação o Pierre Gasly com a AlphaTauri. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio de Mônaco, com uma pista diferente de todas porque ela é extremamente travada, né? Lá, muito provavelmente, o motor Mercedes não vai fazer tanta diferença assim e a Red Bull tem uma boa chance de reagir. Mas olha, o recado tá dado. O carro da Mercedes já engoliu o carro da Red Bull e na estratégia os alemães também estão melhores que os austríacos. Continue se inscrevendo no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, que sempre após as corridas a gente está batendo um papo por aqui. Valeu!